O terror dos Nefilins. Gigantes antes do dilúvio, a história dos Nefilins é uma das mais enigmáticas e perturbadoras do Antigo Testamento. Mencionada brevemente em Gênesis 6:4, naqueles dias havia Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Mas quem eram esses filhos de Deus? E o que eram os Nefilins? A interpretação mais comum e a mais assustadora sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos que desceram à terra e tiveram relações com mulheres humanas. Dessa união antinatural, nasceram os Nefilins, seres de tamanho e força extraordinários, muitas vezes traduzidos como gigantes ou tiranos. Como seria um mundo dominado por gigantes nascidos de anjos? E uma espada que não é apenas flamejante, mas que se move sozinha, continuamente, bloqueando o acesso ao que poderia ser a chave para a vida eterna. É um símbolo da santidade intransponível de Deus e da separação imposta pelo pecado. Essa imagem não é apenas poética, é assustadora e poderosa. Ela estabelece uma fronteira de fogo entre a humanidade pecaminosa e a vida eterna. Um lembrete vívido da gravidade da queda. Até hoje, esse querubim e sua espada guardam um caminho que a humanidade, por conta própria, não pode trilhar. Essa passagem lança uma sombra sombria sobre os primórdios da humanidade, um mistério que permanece em aberto. Eles eram os homens famosos da antiguidade, talvez figuras de lendas e mitos de diversas culturas, que a Bíblia inseriu em seu próprio contexto. Se um marido suspeitasse de sua esposa, mas não tivesse provas, ele a levava ao sacerdote. O sacerdote então a submeteria a um ritual complexo. O sacerdote a amaldiçoava formalmente, e se ela fosse culpada, seu ventre incharia e sua coxa definharia. Esse não é um julgamento legal com provas e testemunhas, mas um ritual de ordalha, um teste de Deus. É um vislumbre fascinante de como a justiça era buscada em um contexto teocrático e agrário, onde a linha entre o legal, o religioso e o sobrenatural era tênue. Se inocente, ela seria pura e apta para ter filhos. Imagine a cena: seres celestiais corrompendo a ordem natural, procriando com humanos e dando origem a uma raça de gigantes que dominava a terra com violência e perversidade. A mão escrita na parede. Uma mensagem sobrenatural de ruína não é uma visão ou um sonho, mas um evento físico diante de testemunhas. É uma intervenção divina direta e assustadora, um aviso final em uma exibição espetacular de desdém por Deus. A estranheza reside na forma específica da manifestação. Uma mão descorporificada, um arauto silencioso da condenação. E as quatro tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto, e a sua obra, era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Em Marcos 11, 12-14 e 20-21, Jesus, com fome, vê uma figueira com folhas, mas sem frutos. Essa descrição é tão complexa e fora de qualquer referencial terreno que tem levado a inúmeras teorias, desde interpretações de simbolismo místico até a ideia de que Ezequiel estava descrevendo OVNI ou tecnologia extraterrestre. Calvo, virando-se ele para trás, olhou para eles e os amaldiçoou, em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Durante um banquete profano, onde o rei Belsazar de Babilônia e seus convidados usavam os vasos sagrados roubados do templo de Jerusalém para beber vinho e louvar deuses pagãos. Algo aterrorizante acontece. Segundo a reação de Eliseu, que, em vez de ignorar ou repreender,
invoca uma maldição divina. Longe de ser um livro simples e previsível, as Escrituras Sagradas são uma tapeçaria rica e multifacetada de histórias, leis, profecias e visões que desafiam a nossa compreensão e nos forçam a olhar para o mundo e para o divino de uma forma completamente nova. É uma história que poucos pastores ou pais contam no domingo, mas que está lá. Elas nos convidam a ir além da superfície e a buscar o entendimento mais profundo do que está realmente escrito. E talvez a perceber que o estranho pode ser apenas um reflexo da nossa própria limitação em compreender o ilimitado, desafiando nossa sensibilidade moderna e nos lembrando que o Deus da Bíblia é complexo e sua justiça pode ser manifestada de maneiras que nos surpreendem e nos assustam. Terceiro, e mais perturbador, a consequência imediata e brutal, a aparição de duas ursas que matam 42 crianças, jovens por uma ofensa aparentemente menor. Ezequiel descreve o que muitos interpretam como o carro ou trono de Deus. Ele vê 4 seres viventes, cada um com 4 faces e 4 asas. Mas a parte mais alucinante são as rodas. Depois que o profeta Elias é levado ao céu, Eliseu, seu sucessor, está subindo para Betel no caminho. Um grupo de jovens começa a zombá-lo. A escrita, Mene, Mene, Tekel e Parsim, é incompreensível para os sábios do rei. Mas Daniel, o profeta, é chamado para interpretá-la. Sua interpretação é devastadora. Deus pesou o reino de Belsazzar, achou-o em falta, e ele seria dividido entre os medos e os persas. Naquela mesma noite, Belsazzar é morto, e o império babilônico cai. É uma imagem que desafia a nossa capacidade de visualização e compreensão. Um vislumbre da majestade e da natureza incompreensível de um Deus que transcende completamente a nossa realidade. Para a nossa mente moderna, é quase incompreensível e levanta questões éticas profundas sobre a agência e o tratamento da mulher na sociedade antiga. Mas a forma como é apresentada, menos uma maldição direta a uma árvore, por não ter o que não era sua estação de ter, é inegavelmente estranha e desconcertante para o leitor moderno. Revela um lado de Jesus que não costumamos ver nos quadros ou nos filmes de Natal, um poder judicial sobre a natureza que é tanto assustador quanto instrutivo. Esta passagem é um poderoso símbolo e uma parábola encenada. Ela representa o julgamento de Deus sobre a esterilidade espiritual, particularmente sobre Israel. A figueira tinha a aparência de vida e potencial, mas faltava-lhe o fruto. Em vez de simplesmente seguir em frente ou manifestar fruto, ele a amaldiçoa. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. No dia seguinte, eles passam e veem que a figueira havia secado desde a raiz. Gênesis 3:24 descreve: depois de expulsar o homem, colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Isso não é uma história infantil. Essa união ilícita é frequentemente citada como uma das principais razões para o grande dilúvio, uma prova da depravação extrema que havia tomado conta da humanidade. Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, expandem dramaticamente essa narrativa, descrevendo os anjos caídos como aqueles que ensinaram a humanidade artes proibidas e os nefilins como seres violentos e devoradores. A simples menção deles no Gênesis, tão concisa mas tão carregada de implicações, nos deixa com arrepios e muitas perguntas. Eles realmente existiram? 2. O anjo com a espada flamejante e o caminho da árvore da vida. Depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, Deus tomou uma medida drástica para impedi-los de voltar e acessar a árvore da vida, que lhes daria imortalidade em seu estado de pecado. Pense nessa imagem.
Querubins, seres angelicais muitas vezes descritos com múltiplas asas, olhos e faces, não os anjos bebê gordinhos da arte renascentista. Isso é uma cena de fantasia épica. Que tipo de tecnologia ou poder sobrenatural seria uma espada flamejante que se move sozinha? 3. A estranha maldição da figueira de Jesus. Essa história de Jesus é particularmente estranha porque parece ir contra a natureza de seu ministério de cura e bênção. Qual o sentido disso? Jesus, o Deus encarnado, saberia que não era a estação dos figos. Ele não estava com raiva de uma árvore inocente. É uma lição dura e enigmática sobre a fé e a responsabilidade. 4. A mulher adúltera e a água amarga. Um ritual bizarro de julgamento em número 5, 11-31. Encontramos um dos rituais mais peculiares e, para nós, bizarros da Bíblia, o teste da água amarga para uma mulher suspeita de adultério. A mulher tinha que beber uma mistura de água santa com pó do chão do tabernáculo. Pence na cena. A humilhação pública, a ingestão de terra, a invocação de maldições físicas com resultados tão específicos. É estranho porque não é baseado em lógica forense, mas em uma intervenção divina direta. 5. A história de Belsazar e a escrita na parede. Daniel 5. É uma das mais dramáticas e misteriosas do Antigo Testamento. De repente, uma mão humana sem corpo aparece e começa a escrever misteriosamente na parede do palácio, à vista de todos. Essa imagem de uma mão sem corpo, escrevendo uma sentença de morte em plena luz de um salão de banquetes, é puro terror psicológico e sobrenatural. 6. Ezequiel e as rodas dentro de rodas. O carro de Deus e seres com 4 faces. O livro de Ezequiel é, sem dúvida, um dos mais visualmente intensos e bizarros da Bíblia, e a visão no capítulo 1 é o auge disso. E o aspecto das rodas, e a sua obra, era como a cor do berilo, rodas dentro de rodas que brilham como pedras preciosas, cheias de olhos, movendo-se em todas as direções sem girar. A bizarrice reside na totalidade da visão. Seres quádruplos, asas que fazem barulho de muitas águas, fogo e essas rodas hiperdimensionais e autônomas. Sachelias e os ursos, o julgamento de crianças zombeteiras. Essa história em 2 Reis 2. 23-24 é chocante e moralmente desconfortável para muitos. Subindo ele de lá para Betel, enquanto ia pelo caminho, uns jovens saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: "Sobe, calvo, sobe." A estranheza e o choque aqui são múltiplos. Primeiro, a zombaria dos jovens em relação à calvície de Eliseu. Um detalhe trivial: essa passagem levanta questões profundas sobre a justiça divina, a autoridade profética e a severidade do Antigo Testamento. Conclusão impactante. E aí? Suas palavras foram tiradas? Essas são apenas 7 das muitas passagens que mostram a profundidade, a complexidade e, sim, a estranheza da Bíblia. Essas passagens nos lembram que a Bíblia não é um conto de fadas, mas um livro que reflete a realidade da condição humana, a natureza incompreensível de Deus e a complexidade do seu plano. Qual dessas passagens te deixou mais perplexo? Você conhece alguma outra parte da Bíblia que é igualmente estranha ou chocante? Deixe seu comentário abaixo.